Olá, como vocês estão? Eu continuo com muitas saudades de cada um de vocês e hoje a nossa aula será de História, onde daremos continuidade à aula passada. Peço agora que cada um fique bastante atento na sua telinha. Vou colocar para vocês o assunto a ser abordado na aula de hoje. O conteúdo de hoje, o assunto a ser abordado é patrimônio histórico. O que é um patrimônio histórico? Bom, o patrimônio histórico-cultural de um povo são todos aqueles bens materiais e imateriais que ele possui e que são importantes para a sua cultura e história. O patrimônio histórico é o lugar em que se faz a memória nacional. Falei para vocês de bens materiais e bens imateriais. E para seguirmos a aula, é fundamental que você saiba fazer a diferença entre esses dois tipos de bens. Vamos lá? Vou falar para vocês. A cultura material se relaciona a elementos materiais, ou seja, se relaciona àqueles elementos que podem ser tocados. Temos de exemplos objetos e construções. Já a cultura imaterial se associa a elementos imateriais, como festas e saberes. Resumindo, cultura material nós podemos tocar, cultura imaterial nós não podemos tocar. Assim, ambos os tipos formam a cultura de um determinado grupo e carregam suas heranças culturais. Contribuem também de forma direta para a constituição da identidade de um povo. Trouxe para vocês algumas imagens de patrimônios históricos da nossa grande fortaleza. Vejamos alguns. A ponte metálica é exemplo de cultura material. Teatro José de Alencar também vem de exemplo. Náutico Atlético Cearense também. Em Fortaleza, nós temos vários outros patrimônios históricos. Vem de exemplo de cultura imaterial festas acontecidas aqui na nossa grande cidade. Iniciaremos agora o livro de História, página 32. Peço que cada um de vocês abra agora o seu livro de História na página 32. Conectando saberes. Toda cidade tem patrimônio. Em todos os lugares existem patrimônios históricos, culturais e naturais, que ao longo do tempo passam a fazer parte da nossa história de vida. Os patrimônios podem ser materiais, documentos, esculturas, edificações, ou imateriais, brincadeiras, festas e danças populares, lendas, músicas, costumes. A página 32 nos traz uma planta baixa, onde nos mostra 4 monumentos históricos localizados em São Luís, estado do Maranhão. Traz em destaque a imagem de número 1, que é a Casa de Nhonzinho, em São Luís, com sua fachada de azulejos coloniais. Na planta baixa, nós temos ainda 3 patrimônios históricos, que serão estudados mais a seguir. Página 33. Na página 33, você tem 2 questões, que serão respondidas de forma pessoal. Vejamos. Primeira questão, discuta com os colegas. Nessa questão, você vai conversar, você vai discutir com os seus familiares. Combinado? Então vamos lá. Pergunta: por que é importante preservar o patrimônio de um lugar? Por que é importante preservar o patrimônio de lugar? Questão de número 2. Pesquisem e escolham um patrimônio da sua região.
Em uma folha à parte, façam uma montagem como a de São Luís, destacando os elementos culturais, históricos ou naturais. Então, para essa questão, você, em uma folha à parte, fará uma montagem como foi feita a de São Luís e irá destacar os elementos culturais, históricos ou naturais. Abaixo nós temos a imagem de O Bumba Meu Boi. É uma festa que faz parte do patrimônio imaterial do Maranhão, onde atrai muitos visitantes a São Luís, nos meses de junho a julho. Passamos então, página 33. Vamos agora detalhar de forma melhor os patrimônios históricos que estavam mencionados, que estavam sendo mostrados nas imagens das páginas anteriores. Número 1. Casa de Unhãozinho. Sobrado de 3 andares, com beiral coberto de azulejos franceses. Nesse espaço é representado o modo de vida dos maranhenses que vivem no interior e no litoral. A Casa de Unhãozinho está localizada na Rua Portugal, que é o retrato urbano do século XIX, cheio de prédios coloniais com azulejos portugueses. 2. Igreja da Sé, construída por jesuítas, provavelmente com mão de obra indígena, inaugurada em 1699. 3. Palácio dos Leões, construído pelos franceses em 1612, o mesmo ano da fundação da cidade. Abriga hoje a sede do governo do estado do Maranhão. 4. E último, Convento das Mercês, inaugurado pelo padre Antônio Vieira, no ano de 1654, para abrigar a Ordem dos Mercedários, de origem espanhola. Hoje, abriga a Fundação da Memória Republicana. E assim, passamos para a página 34, onde iniciaremos as nossas questões. Questão 1. Leia o texto a seguir. Para essa questão, peço que você atentamente leia junto comigo o texto. Vamos lá. A cidade era antiga e ficava na beira do mar. Tinha suas ruas estreitas, igrejas lindas e pracinhas. Tinha lembranças de um tempo de muita riqueza. Tinha fortes que não serviam para mais nada, mas antigamente tinham sido usados para defender a cidade de ataques de piratas. Tinha casas coloniais de 2 andares, com jardins em pátios internos e varandinhas cheias de vasos de flores. Essa questão nos traz 2 itens. Vejamos o primeiro. Item A. Quais são as características da cidade descrita no texto? Quais são as características descritas na cidade? A cidade era antiga, à beira do mar, com ruas estreitas, igrejas lindas e pracinhas. Havia também na cidade construções antigas, como fortes e casas coloniais de 2 andares. Essa seria a resposta. Essa será a resposta. Ficará aí para você. Item B. Em uma folha à parte, escreva um texto contando como é a cidade onde você mora. Como é a cidade onde você mora? Isso você fará em uma breve dissertação em uma folha à parte. Seguimos então, dando continuidade à página 34 do livro de História. Compare as imagens abaixo. Imagem 1. Acendedor de lampião do século XIX. Imagem 2. Operários fazendo manutenção da rede elétrica em São Paulo. Item A. Qual é a profissão retratada na imagem número 1? Qual é a profissão retratada na imagem número 1? A profissão retratada na imagem de número 1 é a profissão de acendedor de lampião. Qual era a função desse profissional? Qual era a função
desse profissional? Ele era responsável pela iluminação das cidades no passado. Item B. Considere a imagem 2. Agora vamos para a imagem 2. E explique as mudanças ocorridas nesse tipo de profissão no decorrer do tempo. Então vamos lá. No passado, o trabalho do profissional responsável pela iluminação das cidades era feita de forma manual. E hoje, atualmente, a iluminação é elétrica e profissionais qualificados contam com o auxílio da tecnologia para fazer a manutenção. Tudo bem até aqui? Passamos então para a página 35, onde você fará uma autoavaliação. Essa autoavaliação você certamente já fez em sala de aula. Peço para que você faça e a sua professora, ao retornar para o colégio, verificará juntamente com você. Terminamos aqui a nossa aula. Fico muito agradecida e deixo um beijo enorme para cada um de vocês.